Olá, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Convide aí mais pessoas para conversar aqui um pouco conosco. A parábola vem do grego parabolé. O significado da raiz envolve o colocar coisas lado a lado, para efeito de comparação. Era um termo técnico para uma figura de linguagem na oratória antiga. Duas figuras linguísticas básicas são o símile e a metáfora. No símile, uma coisa é comparada a uma outra de um tipo diferente, e a semelhança é expressa por igual. Ou como, um dos exemplos, Jesus envia seus discípulos como cordeiros entre lobos, melhor dizendo, nada de lobos. Na metáfora do grego, metaferém, quer dizer transportar, é uma figura mais literária. As qualidades de uma coisa são diretamente atribuídas a uma outra, sem um ponto explícito de comparação. Exemplo: vós sois o sal da terra, Mateus 5,13. Ou então, guardai-vos do fermento dos fariseus, Marcos 8, versículo 15. Em geral, a parábola é uma símile, desenvolvido onde a história, embora fictícia, podia ser real, em contraposição à fábula. Nas parábolas dos evangelhos, a fórmula introdutória das parábolas frequentemente é: o reino do céu é como, é comparado. Frequentemente está dessa forma. No entanto, o objeto de comparação de uma parábola muitas vezes não é a palavra que segue, mas a situação total que se tem em vista. O reino não é como o rei que desejou acertar as contas, mas implica o perdão generoso. O reino não é como a rede, mas como pegar um peixe e a separação do bom e do mal. A alegoria é uma metáfora desenvolvida, ou uma série de metáforas, menos clara e mais alusiva que a parábola. Na alegoria, cada detalhe ou personagem é relevante, muitas vezes com um significado oculto. O uso da parábola, na Septuaginta, é um aviso contra a compreensão demasiadamente restrita de parábola. Aqui o termo normalmente traduz o hebraico massá, que abrange várias formas literárias, provérbios, como em 1 Samuel 10:12, provérbios 1, versículo 1 ao 6, enigmas, como em Juízes 14, do versículo 10 ao 18, cânticos de escárnio, Miqueias 2:4, Abacuque 2:6, oráculos, como em Números 23, do versículo 7 ao 18, metáforas e alegorias, como em Ezequiel e em Isaías. O termo também abarca a exposição histórica didática, como Salmo 78, bem como longos discursos revelatórios, como as similitudes. Na segunda seção, por exemplo, em 1 Enoque, que é um livro, no caso aqui, que não é canônico, mas apócrifos, né? Os evangelhos sinódicos usam parabolé como o mesmo alcance amplo de Massal, compreendendo provérbios, Lucas 4:23. Um outro exemplo é Lucas 12, do 16 ao 21. Ou então similitudes, como Lucas 5, do 36 ao 39. Ou alegorias, como em Mateus 25. Ou outras parábolas familiares, como outras que Jesus vai contando, né? Usando outros símbolos. Então aqui é um pouquinho sobre as parábolas. História da exegese das parábolas. No próprio Novo Testamento, em Marcos 4, do 13 ao 20, em Mateus 13, do 36 ao 43, e na exegese patrística medieval, as parábolas são geralmente tratadas como alegorias. Em sua exegese, bastante forçada da parábola do bom samaritano, Lucas 10, do 29 ao 37. Agostinho identificou o homem que descia de Jerusalém para Jericó como Adão. Jerusalém é o estado de felicidade original.
Jericó representa a mortalidade humana. O samaritano é Cristo. A hospedaria é a igreja. E o hospedeiro é Paulo. Esta exegese alegórica interpretava os detalhes de modo independente de seu contexto literário e histórico. De Juliet a Jeremias. Julichet a Jeremias. Com o surgimento da crítica histórica, a interpretação alegórica enfraqueceu. A interpretação alegórica enfraqueceu especialmente por causa da influência de Julichet, cujo estudo de 2 volumes sobre as parábolas marcou uma nova era na pesquisa sobre as parábolas, a partir de uma compreensão de parabolê encontrada na retórica grega. O mesmo autor sustentou que as parábolas são simples histórias moralizadoras, sem mistura de alegoria. Cada parábola é composta de uma imagem e o elemento realidade, para o qual a imagem aponta. O foco da posição de Julichet é que cada parábola tem apenas um ponto de comparação, o punctum ou tertium, ou comparationes. Os detalhes ou personagens individuais numa parábola não possuem significado fora da parábola. O pai não significa Deus, nem o irmão mais velho, os fariseus. E o ponto de comparação é o da aplicação moral mais ampla possível. O mesmo autor interpretava as parábolas à luz da instrução de Jesus sobre o reino de Deus e a defesa de seu ministério. Porém, a compreensão deste autor, no século XIX, sobre o reino, era uma sociedade de irmãos e irmãs sob a proteção de seu pai, e uma sociedade na qual se exigem esforço e diligência espirituais de todos os seus membros. O exame subsequente, que forma imagens e do conteúdo das parábolas rabínicas, as quais, embora de textos posteriores, podem incorporar tradições orais contemporâneas dos livros apócrifos, forçou uma modificação nas posições do autor. As parábolas rabínicas não são ilustrações claras de verdades religiosas, mas, com frequência, uma coleção de ditos e imagens enigmáticas que confundem e desafiam o ouvinte. Elas empregam imagens padrão, como rei para Deus e servo para aqueles chamados a seguir a lei de Deus. Assim, o estudo das parábolas rabínicas, bem como outros usos da Massal, no Antigo Testamento, continuarão a minar a divisão rígida entre parábolas e alegoria. Ao avaliar esta divisão, devem-se distinguir e interpretar uma alegoria, que em si mesma é uma rica forma literária, interpretação alegórica de material não alegórico, formas misturadas de elementos parabólicos e alegóricos, num contexto semítico inconsciente de definições precisas, e o uso do válido ou inválido da própria alegoria como um método de interpretação. Aqui eu só fiz ler mesmo, tá bom? Eu não fiz comentários. Esses comentários que eu estou fazendo aqui é tirado deste livro, tá bom? Que é uma riqueza imensa. Que é o Novo Testamento, também tem explicando o Antigo. Ok? Aqui eu expliquei só um trecho do livro, falando um pouquinho sobre as parábolas, certo? Onde ele vai falar um pouquinho aqui. Beleza? Depois ele vai indicar também um outro autor, que foi um autor protestante, onde ele vai falar sobre esse outro livro também, As Parábolas de Jesus. Aí a gente poderia pegar também outros autores, que vai falar sobre a patrística, Tem um livro Para Compreender Todas as Parábolas, tem o livro Jesus, o Contador de Histórias, tem o livro de Santo Agostinho, onde ele vai explicar os evangelhos, tem a Catena Áurea, que vai explicar também, baseada nos Santos Padres, as parábolas. Tem inúmeros outros livros que a gente vai estar indicando aqui no decorrer dessas pequenas lives, tá bom? Sobre as parábolas.
é muito importante conhecer as parábolas, porque a gente acha que entende tudo das parábolas, que é fácil. E não é tão fácil assim. É simples, é profunda, mas não é tão fácil. É preciso entender um pouco melhor o contexto, o método da parábola, para a gente mergulhar melhor no significado e na nossa vivência dessas parábolas, tá bom? Um abraço para todos.